O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:14, palavras do Senhor Jesus Cristo, gotinhas da verdade, em mais um bocado de lições na palavra de Deus. Olha, no âmbito religioso, se fala muito, nós falamos muito sobre o reino de Deus. Basta lembrar que Jesus, quando apresentou a oração modelo, aquela oração que costumou se chamar de oração do Pai Nosso, entre as partes dela aparece aquela: venha o teu reino, venha o teu reino. Mas por que no ministério de Jesus, no período da igreja, no mundo religioso, a repetição desse termo reino de Deus? A razão é para fazer distinção entre um reino e outro, entre o reino dos homens e o reino de Deus. Lembre, quando o anjo foi explicar a Daniel, foi dar a interpretação da visão que o profeta tinha tido sobre os 4 animais, o anjo disse: estes 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Logicamente, ele estava falando do reino ou dos reinos dos homens. Note bem a expressão: se levantarão da terra. Estes reinos que a gente já sabe: reino de Babilônia, Medo-Persa, grego e o reino ou império romano. E, passado esta explicação, ele fala logo em seguida do reino de Deus. Ele diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão de eternidade em eternidade. Notou a diferença entre o reino dos homens e o reino de Deus que aparece aqui, embora de modo oculto? Ele disse que se levantariam 4 reinos. Como a gente percebe, para Daniel era futuro, para nós já se cumpriu em parte. Aliás, estamos nos dias finais do último reino do homem ou dos homens. Mas a distinção é que este reino que os santos do Altíssimo receberão, ele não passará para outro rei, ele não passará para outro povo, ele será sempre o reino do Senhor Jesus Cristo. Ele será de eternidade em eternidade. Aí está, então, a distinção e a razão por que Jesus e os apóstolos e nós tanto falamos
no reino de Deus. Agora, um ponto que eu diria crucial, lamentável. Jesus disse que ele veio especialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele mandou os discípulos de 2 em 2 e disse para ele não romper as fronteiras, não entrar em casa, não entrar em aldeia de gentios. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas chegou um momento que ele mesmo, ele anunciou. Existe aquele ponto marcante no ministério dele, quando ele passou a anunciar a sua prisão, morte e ressurreição. Ele começou a mostrar também que ele estava virando suas costas para o seu povo, para os seus conterrâneos, e expandindo o seu reino para os gentios, porque o seu povo rejeitou o reino. Lembrem aquela ocasião que ele expulsou demônio daquele homem que era endemoniado, além de endemoniado, mudo. O milagre foi tão grande e o povo, ao invés de glorificar, de louvar a Deus pelo sinal que eles estavam vendo, disseram que Jesus estava fazendo aquilo, expulsando o demônio pelo poder do chefe dos demônios. Misericórdia! Eles cometeram o pecado imperdoável. Eles blasfemaram contra Deus. E Jesus disse, sem entrar nos pormenores aqui, Jesus demonstrou que aquela era a última gota da rejeição deles em relação ao reino, à pregação de Jesus. Jesus disse, olha, se eu expulso pelo Espírito de Deus, como era assim que ele expulsava, então é chegada a vós o reino de Deus. Mas este reino eles estavam rejeitando. E ele disse numa outra ocasião, o reino será tirado de vós e será dado a um povo estranho. Sabem, quando isto começou a acontecer, foi no dia do Pentecoste, quando pessoas de diversas nações ouviram o louvor, a adoração a Deus por um grupo de discípulos indoutos, cheios do Espírito Santo, adoraram ou adoravam a Deus na língua daquelas nações, sem terem cursado faculdade nenhuma. E Jesus tinha dito, antes de subir aos céus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Notou? Por todo mundo, a toda criatura. O evangelho, após o Pentecoste, saiu de fronteiras limitadas de Israel, se expandiu para o mundo. Lembrem, os discípulos estavam de uma maneira nacionalista, concentrada no reino que eles tinham perdido já há tempo por causa da rebelião, do pecado, da idolatria deles. Quando Jesus prometeu o Pentecoste,
Um deles disse: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus disse: não vos compete saber tempos ou estações que o Pai reservou para o cumprimento da sua vontade. Como que há dizer? Não estou falando nisso. Mas também não negou que o reino seria restaurado. Nós estamos vivendo o último tempo dos reinos, dos homens, e o Rei Jesus vem aí, e ele vai instalar aquele reino que não se compara com os 4 anunciados lá em Daniel, que passou de um para o outro, passou de Babilônia para os persas, dos persas para os gregos, dos gregos para os romanos. O reino de Jesus, que ele nos dará, que nós reinaremos com ele, porque ele nos comprou, ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu próprio sangue. Este reino será de eternidade em eternidade. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.